Akira Toriyama nos deixou. Você já deve ter visto essa notícia e esse é um vídeo que não vai ter roteiro, mas eu gostaria de falar das lições que ele deixou para trás. Esse também é o título desse livro aqui, Lições de Akira Toriyama. É sobre como fazer mangá, mas não é só sobre isso, né? Não é só sobre técnicas narrativas ou técnicas de quadrinização, é principalmente como contar uma boa história. Então esse vídeo é uma pequena homenagem minha, também talvez um desabafo e várias outras coisas para falar e celebrar como que o Akira Toriyama foi importante não só para o mundo todo, mas também para mim e provavelmente para você que está assistindo isso aqui. Acho que não é surpresa para ninguém que o Akira Toriyama moldou como a gente lê quadrinhos japonês hoje em dia. Ele moldou a demografia shonen depois das diversas inovações que ele trouxe para o gênero. Seja a questão das lutas, coreografia, narrativa visual, transformações. A gente pode ver esses elementos em vários outros animes e mangás, sejam da Shonen Jump ou não, e até em mídia ocidental, fazendo referência e homenagem a ele. E ele não foi o único que fez isso. Vários outros autores antes dele também eram muito bons. Só que devido à forma que a mídia funciona, principalmente a acessibilidade aqui no Brasil, a gente acabou tendo mais acesso ao conteúdo dele, a Dragon Ball. E isso moldou a infância de boa parte das pessoas da minha idade e continua moldando a infância de muita gente até hoje. É curioso encontrar um fã de Dragon Ball que tem 18, 20 anos, que conheceu a franquia através de um jogo ou de um filme recente, do Dragon Ball Super. Isso não mostra só a força da franquia em si, do produto enorme que é Dragon Ball, mas também de como tem alguma coisa ali que ressoa com a gente. Sejam as lutas, os poderes ou a mensagem que o autor queria passar. Não, mas Dragon Ball não tem mensagem, hein? Essa é uma tendência que vem rolando há um certo tempo na internet, desmerecer muito Dragon Ball Z ou Akira Toriyama, falando que ele não sabia escrever, que ele é overrated, que as histórias são cheias de furo, que é todo simplório, que não significa nada, que os temas são vazios, enfim. E aí uma parte dessas mesmas pessoas, agora que ele deixou a gente, fica o Toriyama é um herói. E isso, sinceramente, pra mim, é revoltante. Eu sou um fã bem hardcore de Dragon Ball. Eu tô usando a camisa de Dragon Ball, meu chaveiro tem o Goku. Eu não coleciono muito merchan, mas tá aqui uma foto na tela de algumas coisas que eu tenho, que foram presentes da minha namorada, então tem mais valor sentimental ainda. Então ver a falsidade da galera que durante anos ficou massacrando o cara, falando que ele não era nada disso que o povo falava, que ele era muito ruim, um autor medíocre, que fez sucesso por causa da sorte, que não sabia desenhar, que não sabia escrever, que isso e aquilo, é frustrante, porque mostra como as pessoas estão dispostas a usar qualquer assunto para tentar conseguir 5 minutos de fama. E se ele fosse tudo isso de ruim mesmo, será que ele teria escrito um livro muito bacana sobre construção de mangá? Será que ele teria sido a referência de todos os grandes mangakás, provavelmente dos que você gosta também? Acontece que, na verdade, muita gente vê a opinião de alguns influenciadores aí que tinha uma memória deturpada do anime e aí falava qualquer groselha. E isso era repetido 1000 vezes. Dragon Ball é raso, Dragon Ball é isso e aquilo, e acabou virando verdade. Então pra quem tem essa visão ruim de Dragon Ball, eu recomendo, vai ler o mangá. Não assiste o anime não, vai ler o mangá. Você vai ver tudo que o Akira Toriyama sabia fazer de forma maravilhosa. Você vai perceber que é uma leitura gostosa, simples e não simplória, e simplicidade o maior nível da elegância. Enfim, mas chega de falar de coisa ruim. O fato é, esse é um autor muito importante para a história dos quadrinhos mundiais, na verdade, porque hoje em dia, com a internet, um acaba influenciando o outro. Asiáticos têm referências ocidentais e ocidentais têm referências asiáticas. E saber que ele deixou a gente com 68 anos de idade é triste. Beleza, ele não estava jovem, mas também tinha muito tempo pela frente. Aparentemente a morte foi causada por algum tipo de queda ou impacto na cabeça, então não deixa de ser trágico. Ele ainda participava como juiz em campeonatos de mangá, ele trabalhava em vários outros projetos, tanto orientando o Toyotaro em Dragon Ball Super, como agora com Sandland e várias outras coisas. A gente tá vendo Dragon Ball Daima chegando aí com um pouco de pegada Dragon Quest e outra coisa que ele participou, então ele não tinha parado de criar, tinha muita coisa pra ele fazer ainda, mas infelizmente isso aconteceu. Eu me pergunto, né, depois que passa o momento da revolta, o momento da dor, o momento da gente não acreditar no que aconteceu, no final algumas perguntas práticas começam a se manifestar, né? E aí, o que vai acontecer com Dragon Ball? Será que a Toei e a Shueisha, os responsáveis pelos direitos autorais, vão trabalhar agora de uma forma mais carinhosa? Vão honrar o legado do autor? Eu acho que eles não faziam isso muito bem enquanto ele estava vivo. E será que agora que ele nos deixou, isso vai melhorar ou piorar? Eu fico com essa dúvida. Porque pra mim, Dragon Ball não é só uma franquia, não é só uma marca, não é só um produto.
uma junção de várias memórias e vários momentos muito bons. Até mesmo com Dragon Ball Super, que não é muito a minha praia, durante o Torneio do Poder, na final de Goku e Frieza versus Jiren, eu me emocionei. Por mais que eu ache o Jiren um antagonista péssimo, assistir esses episódios foi muito importante para eu sair de um momento muito ruim da minha vida. Eu tava bem sozinho, literalmente, eu tava longe de todo mundo, morando sozinho. E tava bem mal emocionalmente por vários motivos da minha vida. Mas quando eu tava assistindo esses episódios e torcendo, eu sentia que eu não tava sozinho, eu tava participando de alguma coisa maior. E eu realmente tava. Olha só isso aqui. Poder participar de um momento histórico como esse é indescritível, e nenhuma outra obra chegou perto desse tipo de impacto cultural nas pessoas. É a demonstração máxima que a gente consegue se reconhecer em qualquer tipo de história. Não importa como são os personagens ou quem está criando a história. Se ela se conectar emocionalmente com a gente, através de algum elemento transcendental da nossa existência, a gente vai ser atraído por ela, tem alguma coisa que conversa com a gente. E as técnicas que ajudam os autores a fazer isso é uma das coisas que eu gosto muito de estudar. Por isso que eu também tenho esse livrinho aqui e vários outros, de vários outros autores. E eu planejava fazer conteúdo sobre ele. Na verdade eu vou fazer ainda, mas agora é um pouco esquisito. Imaginar a mudança negativa do futuro por causa da morte de um grande autor assim é triste. Aconteceu com Takahashi e também com Kentaro Miura. Como fã, imaginar tudo que eles poderiam proporcionar pra gente é tentador, e eu faço isso. Mas também acho importante levantar outra parte da discussão, que é como os fãs acabam pedindo cada vez mais e mais e mais, a qualquer custo. Vida de mangaka, todo mundo sabe que não é fácil. Os caras são sedentários, tem muita pressão, recebem ameaça, tem a própria questão da honra deles, de querer trazer um conteúdo bom, e a frustração pessoal de não entregar isso. Não é incomum a gente ver mangakas passando muito mal por causa do trabalho. O Koei Horikoshi de Boku no Hero tá com o ouvido saindo líquido esquisito há meses. O Cubo de Bleach tava com o tendão rompido durante o arco final inteiro. O Eiichiro Oda tava com problema nos olhos e adiou a cirurgia durante muito tempo só pra não parar de fazer o mangá. Acho que a gente esquece que às vezes existem pessoas por trás das histórias. E muitas vezes não querem nem ser percebidas, elas querem que a gente aproveite a história deles da forma que eles idealizaram, sem lembrar que tem alguém escrevendo. Mas eu acho que isso faz com que as pessoas cobrem demais de uma forma muito negativa. Tem vários relatos de mangakas conversando entre si, falando: nossa, ainda bem que eu fiz uma pausa, ou ainda bem que eu fui pro mensal, que agora eu finalmente posso sair com minha família, cuidar da minha saúde, enquanto outros mangakas ficam: eu não saio com minha filha tem meses.
É muito difícil a gente desse lado do mundo mudar essas coisas. É questão cultural, questão de trabalho, questão social, questão de tudo. Mas até que ponto o próprio sistema japonês vai aguentar perder tantas lendas em pouco tempo e não perceber que tem algo que precisa mudar? Como falei, volta e meia tem competição de mangá e vários desses autores são jurados. E o sonho de muita gente é poder desenhar ou escrever para eles lerem. O próprio Toyotaro, o autor que está manejando o Dragon Ball Super, falou em resposta à nota de falecimento do Toriyama que ele desenhava para ser elogiado pelo Toriyama. E durante todos esses anos, vários autores fizeram isso também. Se você gosta de One Piece, Naruto ou Bleach, você tem que agradecer ao Toriyama, ele é diretamente responsável por todas essas obras existirem. Seja ele conversando com o editor e ele se considerando a opinião de que tal obra não valia a pena, ou mandando uma carta para o autor falando para ele continuar porque ele tinha potencial. O cara, além de ter moldado toda a cultura dentro dos mangás, em relação a clichê, tema, estilo de quadrinização e por aí vai, também moldou os mangás na parte de fora. Sem ele comentando, esse cara é bom, talvez a gente não tivesse boa parte das grandes obras que a gente tem hoje, porque é um efeito cascata. Ele ajudou One Piece, Naruto e Bleach a nascerem, e essas 3 obras ajudaram várias outras a nascerem. É um tipo de impacto cultural que você não encontra em qualquer lugar, e eu sinceramente acho que isso não vai se repetir. Antigamente, acesso a animes e mangás era muito restrito, então o que saía pra cá a gente consumia. Todo mundo consumia a mesma coisa. Todo mundo assistia Fullmetal, Death Note, Naruto, Dragon Ball e o que mais que passasse na TV ou fosse facilmente encontrado na internet. Mas hoje em dia as coisas mudaram. A gente acha tudo que a gente quer de qualquer nicho, de qualquer tema. E isso é muito bom na verdade, mas cria um pouco de distanciamento entre as comunidades. Ninguém tem mais aquele único anime que todo mundo assistiu e todo mundo consegue conversar sobre. Não existe mais aquela referência central. Agora são várias grandes referências, que provavelmente devem ter o mesmo tamanho que tinham antigamente. Mas agora o público é tão maior e as opções são tão mais variadas, que parece que esse senso de união foi se desgastando. Se isso é bom ou ruim, eu vou deixar pra vocês discutirem aí nos comentários. Mas eu realmente acho que a gente não vai ter um novo Torneio do Poder, da forma que o mundo recebeu aquilo com alguma outra obra. E eu também acho que a alma de Dragon Ball tava no Akira Toriyama, não que as outras pessoas trabalhando na série sejam ruins. Tem toda uma grande equipe de pessoas apaixonadas ali. Mas isso me lembra um pouco do roteiro que eu vi de alguns filmes novos do Dragon Ball Super, onde o Toriyama escrevia várias coisas de como tinha que acontecer, diálogos e tudo mais, e durante a luta ele falava: aqui tem uma grande luta, desculpa não poder escrever, mas eu tô muito cansado, alguma coisa do tipo. Tipo, confio em vocês. E exatamente nesse ponto do filme, as coisas pareciam ter ficado um pouco mais vazias. E isso foi uma opinião que eu tive antes de ler isso. A luta era um espetáculo, mas parecia um pouco vazio. Enquanto as lutas que tinham orientação direta do Toriyama tinham algo a mais, significavam algo a mais, tinham um pouco mais de camadas. Não que toda luta tenha que ser absurdamente profunda e ai meu Deus, mas ela tinha conexão com o ritmo, com o fluxo da história, tinha alguns elementos narrativos interessantes, tinha quebras interessantes, conexões interessantes. E isso não é fácil de fazer. Não é só conhecer a história da obra, mas é também entender como que aquilo tem que ser contado para divertir as pessoas e transmitir o que o autor quer que seja transmitido para você. É o tipo de coisa que a humanidade estuda desde o início dela. Como conseguir transmitir essa informação, esse sentimento, essa alma de uma pessoa para outra. É a busca implacável da arte. E volta e meia aparecem alguns autores que têm uma sensibilidade diferente. E eles viram pilares para o futuro. E sem eles, eu fico desanimado. Eu tenho alguns vídeos de Dragon Ball exclusivos para membros no canal, e eu pensava, vou soltar eles quando Dragon Ball tiver em alta de novo. Falando coisas que eu gostei em Dragon Ball Super, comentando um pouco da minha experiência com o Torneio do Poder, e como eu tava muito mal na época, que me ajudou e tal. Mas com o assunto em alta, mas por esse tipo de notícia, eu não fico feliz em fazer isso. E além de todos os motivos que a gente já comentou aqui, também é especialmente triste pra mim, porque como eu falei, volta e meia tem torneio de mangá onde ele é um dos jurados. E eu conheço alguns brasileiros que já mandaram histórias pra ele e foram revisadas por ele. Mesmo que a gente não saiba exatamente o que ele falou, a gente sabe que a pessoa leu. E isso é muito louco se você parar pra pensar. E eu fantasiava, nossa, será que um dia eu consigo fazer uma dupla e mandar pra lá, pra ele pelo menos ler, quem sabe receber um feedback? Mesmo que não seja exatamente escrito por ele, eu vou saber que aquele feedback foi dito também por ele. Mas agora esse tipo de coisa vai ficar só na imaginação mesmo. Eu acho que mesmo com ele partindo, por mais que a gente fique preocupado de será que vão respeitar o legado de Dragon Ball? Eu sinto que vão. Não porque as empresas vão trabalhar isso bem. Não vai ser necessariamente Dragon Ball Daima ou Dragon Ball Super ou algum filme novo que vai mostrar pra gente como Dragon Ball tá tendo seu legado respeitado e tudo mais. Eu acho que o legado dele vai ser respeitado pelo impacto que ele causou nas pessoas. As próprias pessoas criando conteúdo sobre Dragon Ball. Seja aquela animação Legend ou várias outras coisas. Análises, homenagens, fanarts.
Esse tipo de coisa não dá pra sujar, não tem como eles desrespeitarem isso. Porque é a paixão coletiva da comunidade homenageando o que ela gosta. E com certeza isso vai dar frutos. Seja por histórias escritas por fãs que vão se inspirar no que o Akira Toriyama fez e expandir esse universo de alguma forma, ou porque as pessoas influenciadas por ele vão fazer novos trabalhos no futuro que vão manter esse DNA, sabe? De qualquer forma, é uma tragédia e também uma ironia triste. No meio da volta de Dragon Ball, o Akira Toriyama vai embora. A gente teve o remake do anime, depois a gente teve o Super, filmes, jogos bacanas, alguns especiais, o Dragon Ball Daima chegando. Parecia que a gente teria uma nova era. Que todos voltariam até a mesma referência porque seria algo tão grande, tão importante, que impactaria todo mundo de novo. Agora, tudo que a gente pode fazer é pensar nas participações dele nesses últimos projetos e projetar o que ele gostaria que fosse feito. Eu espero que outros autores também se cuidem, né? O Oda é um fumante crônico, a voz dele tá toda rouca já, ele não se exercita, tá muito sedentário, e é outro grande autor com impacto enorme. A gente tem que parar de perder grandes autores, e eu sei que na verdade isso é normal, faz parte do ciclo da vida. Mas por causa de tudo que a gente fica sabendo da rotina deles, de como eles trabalham, a gente sente que eles vão cedo demais, seja diretamente ou indiretamente, por um problema de saúde dos maus hábitos ou porque aconteceu alguma coisa com o corpo fragilizado. E é meio assustador a gente pensar que durante a nossa vida, vários mestres das gerações passadas vão falecer e vão deixar o bastão para a nova geração. E eu espero que a nova geração não tenha que sofrer igual a geração passada. A gente ganhou entretenimento de qualidade, coisas que mudaram a nossa vida, mas a que custo? Todo trabalho tem sacrifício, mas o trabalho criativo vai ser prejudicado se eles não tiverem uma vida balanceada. Esse vídeo foi um pouco diferente do normal, mas eu só queria conversar com vocês, porque isso é muito importante pra mim. Eu espero que essa onda de ódio, de falar mal de Akira Toriyama e de outros mangakás, pare. Eu sei que isso é difícil, sempre tem algum infeliz pra ficar enchendo o saco, mas se esse vídeo motivar alguém pra dar uma chance, ler o mangá pra descobrir por que o Akira Toriyama é tão consagrado na indústria, eu acho que vai ter valido a pena. Então é isso, valeu.